E para nossa aula de hoje eu trouxe aqui, ó, essa blusa Maravigold, uma blusa super tendência. Olá, artista de fio! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Juliana Brito, especialista na arte do crochê livre, e eu ensino mulheres a se tornarem designer de crochê, com liberdade para criar, tecer, elaborar, tirar de olho, enfim, desenvolver qualquer peça de crochê com um método simples e descomplicado, porque é o método Cria Crochê, o famoso MCC. E para a aula de hoje, óbvio, eu trouxe uma peça trabalhando aí esse método maravilhoso. Mas antes de falar da nossa peça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, ó, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você ser notificada sempre que rolar um vídeo novo aqui no canal, porque aqui tem aula toda semana, tem muito conteúdo Maravigold, muitas peças lindas e dá para você fazer um verdadeiro Criaflix aqui no canal e maratonar bastante. Então não deixe de ver outras aulas também por aqui, tá? E para nossa aula de hoje eu trouxe aqui, ó, essa blusa Maravigold, uma blusa super tendência. Quem tá acompanhando aí tá vendo que os quadradinhos da vovó, ele está muito, mas é muito em alta e não é pouco não. Em vestuário, em peças de decoração, em bolsas, enfim, em diversas peças, porque está muito na moda. E eu trouxe assim, ó, nessas cores, que deu aí uma aparência mais boho chique, que tá bombando demais esse estilo boho. Então, acompanhar as tendências é sempre bom, tanto para a gente andar aí super antenada na moda, quanto para vender, para gerar desejo com as nossas peças, porque isso mostra para as pessoas que você, de fato, sabe o que está fazendo e você está acompanhando, está por dentro das tendências. Então, isso também é importante. Então, nós vamos fazer aqui, ó, essa blusa Maravigold. Eu vou ensinar você a fazer do zero, a criar do zero, na medida que você quiser, com o fio que você preferir. E no final dessa aula você vai ter essa peça aqui prontinha e, lógico, você vai aprender várias técnicas profissionais aqui comigo nessa aula, tá? Para tecer essa blusa aqui. Essa peça aqui, como eu disse, é uma peça que tá muito em alta. Eu trouxe detalhes aqui, ó, magníficos, que deu um charme ainda mais profissional na nossa peça, ó, com golinha ou sem golinha, enfim. Tô explicando tudo em detalhes na videoaula, tá bom? Então, eu espero que você goste. Mais uma vez, se não for inscrito, já se inscreve aí. Me acompanha também lá pelo Instagram, juliana.brito, para você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Então, é isso. Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora lá para nossa aula e fios à obra! E eu escolhi para tecer a minha peça o fio Molê, um fio que tem um custo-benefício Maravigold, ele é 100% acrílico, é pouco rústico, mas é muito gostoso de trabalhar. O tex dele é 500, ele vem nesse novelo aqui com 100 gramas. Eu vou usar nessas cores aqui que eu estou mostrando para vocês, mas eu vou deixar descrita aqui também na descrição do vídeo para você depois quiser acompanhar aí com a mesma cor, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? E aí eu vou usar um novelinho de cada cor. Um novelinho de cada cor dá pro meu tamanho aí, que serve um MG, tá? Se for para tamanhos maiores, vai usar aí um novelo e meio de cada cor, tá bom? Então, você pode mesclar com outras cores também. Eu vou usar essas cores aqui, ó, abrir para vocês verem, são um total de 4 cores. E para trabalhar esse fio aqui, eu vou usar uma agulha de 6 milímetros, porque dá bom pro meu ponto, não fica nem estruturado, nem muito largão, tá bom? Aí você vê o que fica melhor pro seu ponto. Uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para os arremates e marcadorzinho de ponto. Se você não tiver, você pode usar um grampinho de cabelo, um pedacinho de fio, enfim, dá para se virar aí com várias coisas, tá? E eu vou usar também uma fita métrica para tirar as medidas, mas caso você não tenha, eu vou explicar no vídeo como você pode fazer sob medida sem fita métrica, tá bom? Então, agora vamos lá para a aula. Vou iniciar a minha peça. Aqui eu vou começar com esse fio aqui, o glacê. E aí eu vou iniciar diferente, eu vou iniciar aqui com correntes. Eu vou fazer 4 correntes ao invés do anel mágico. 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou voltar aqui na primeira correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vai ficar aqui um círculo, um anelzinho. Aí eu vou subir 2 correntes, que vai fazer a vez do primeiro ponto, laçar. Vou entrar aqui nesse intervalinho, ó, no buraquinho aqui, e vou fazer
mais 2 pontos altos, que vai totalizar 3 com as correntes. Faço 2 correntes, laço, volto aqui no buraquinho e vou fazer aqui mais um joguinho de 3 pontos altos. Tudo dentro dessa alcinha, tá? Que nós construímos com as correntinhas iniciais. 2 correntes, laço, volto aqui no buraquinho, faço mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes por 4 vezes. 2 correntes, laço, volto no buraquinho, faço aqui mais 3 pontos altos. 1, 2. São só grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. 2 e 3. Vou contar aqui 1, 2, 3 e 4. Tenho os 4 aqui. Vou fazer as 2 correntes. Vou vir aqui, ó, vou pular as correntinhas. Eu vou vir nessas 2 alcinhas aqui, ó, nas 2 primeiras alcinhas em cima do ponto. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou fazer a laçada e vou cortar o fio com um pedaço pro arremate para colocar a outra cor. Corto um bom pedaço aí para fazer o arremate, tá? Puxo aqui para fazer a laçadinha, ó, o nozinho. E aí vai ficar assim. Aí eu já vou vir com a outra cor. Ó, vou fazer a laçadinha aqui, vou deixar um pedaço pro arremate. Vou fazer a laçadinha. E aí eu vou pegar aqui qualquer um desses cantinhos onde eu tenho as 2 correntes. Vou pegar esse aqui. Vou puxar a minha laçadinha aqui pra dentro, vou subir 2 correntes. Vai fazer a vez do primeiro ponto. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo buraco aqui, ó, mais 3 pontos altos. Vou construir as quinas do quadrado. Todas as quinas vão ser iguais. Fiz 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço aqui nesse intervalo. Entre uma quina e outra é só uma corrente, tá? 2 correntes é só dentro das quinas. E aí, eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo buraco e faço aqui mais 3 pontos altos. Então, nós estamos construindo aqui nessa carreira somente as quinas. 3 pontos altos. No intervalo, eu faço uma corrente apenas, laço, vou no próximo buraquinho aqui e vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo buraquinho e repito aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço, vou no próximo buraquinho, repito aqui 3 pontos altos. Duas correntes, no mesmo lugar aqui, mais 3 pontos altos. Então, nessa carreira aqui, nós construímos só as quinas do nosso quadrado, onde nós vamos construir a peça toda do mesmo jeito, tá? Vai mudar um pouco agora, aí eu vou voltar aqui sempre no final, quando eu for fechar, fiz a corrente, eu vou aqui em cima das 2 alcinhas, ó, não fecho nas correntes. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, faço uma laçada, corto um pedaço para arremate. Essa peça tem arremate, tá? Tem bastante, mas é uma peça linda e vale super a pena. Ó, e fica assim. Aí eu vou pegar o próximo fio, a próxima cor que eu vou usar aqui e vou fazer do mesmo jeito, ó, um pedaço para arremate. Faço a laçadinha inicial. Vou aqui em um dos 4 cantinhos, ó, coloco o meu fio aqui, subo 2 correntes, faz a vez do primeiro ponto, laço, volto no mesmo buraquinho, aqui eu vou repetir a quina. As quinas vão ser sempre 3 pontos altos,
2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo dentro do mesmo buraquinho que vai compor as quinas do quadrado, ó. 2 e 3. Fez a quina, eu vou fazer uma corrente, vou laçar, e aqui na carreira anterior, onde eu tenho esse espacinho com uma corrente, sempre nesses espacinhos eu vou construir apenas bloquinhos de 3 pontos altos, que vão ser os espaços entre as quinas. Fez o bloquinho, uma corrente, laço, aqui eu tenho uma quina, dentro da quina, eu repito uma quina. As quinas vão ser sempre 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos ter durante o trabalho todo 4 quinas, e essas quinas vão ser feitas quina dentro de quina, do mesmo jeito, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, que vai ficar aqui nos cantos, ó, do quadrado. No espaço, eu faço uma corrente, e aqui sempre nesses espacinhos de corrente, eu vou fazer apenas bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, dentro da quina, eu repito a quina de 3 pontos altos. 2 correntes, laço no mesmo buraquinho, 3 pontos altos. Fiz mais uma quina. Uma corrente, no espacinho de uma corrente, eu faço bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu tenho um espacinho, eu vou fazer um bloquinho, e aí a cada carreira vai aumentar os bloquinhos. Nessa carreira eu tenho um, na próxima eu vou ter 2, ó, um aqui, e aí vai aumentando. Na quina eu repito quina, faço aqui 3 pontos altos. 2 correntes, no mesmo buraquinho, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço, no espacinho de uma corrente, eu faço 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente, pulo aqui as correntes, vou aqui em cima, ó, nas 2 alcinhas, e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma laçada, corto o fio com um pedaço para arremate, puxo para firmar o nozinho, mais uma carreira. Agora eu vou entrar com uma nova cor. Você pode fazer a combinação de cor que você quiser, ou pode fazer de uma cor só e seguir do jeito que eu vou mostrar agora nessa carreira, porque com esse fio eu vou fazer 2 carreiras da mesma cor. Eu vou laçar, fazer a laçadinha aqui com um pedaço pro arremate. Vou entrar aqui em alguma das quinas, ó, eu sempre entro nos cantinhos. E aí, eu vou subir 2 correntes, vai fazer a vez do primeiro ponto, laçar, dentro da quina eu vou repetir a quina, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, laço, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. Fiz a quina, uma corrente, laço, dentro do espacinho de uma corrente eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, no próximo eu faço um bloquinho de 3 pontos altos, sempre no espaço de uma corrente são bloquinhos de 3 pontos altos apenas, tá? Uma corrente, na quina, eu repito quina, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ó. 2, 3, 2 correntes, laço no mesmo lugar. Faço mais 3 pontos altos, porque aqui é a quina. Nós vamos ficar com 4 quinas. Uma corrente, no espacinho de uma corrente, eu sempre vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. A cada carreira, vai aumentar a quantidade de intervalo de bloquinhos de 3 pontos altos. No próximo espacinho, faço mais um bloquinho
de 3 pontos altos. Uma corrente, chegou na quina, eu repito quina dentro de quina. 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço no espacinho de uma corrente e repito o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, repito o bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente na quina, eu repito quina, 3 pontos altos. 2 correntes, laço no mesmo buraquinho, mais 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz a quina, uma corrente, no espacinho de uma corrente, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui no final, se você não for trocar de cor ou se você for repetir a cor, eu não vou fechar aqui com a corrente, eu vou direto aqui, ó, vou pular as correntes, vou direto aqui na alcinha, ó, de 2 alcinhas aqui em cima, vou puxar, vou ficar com 2 laçadas, vou laçar e tirar como se fosse um ponto baixo que vai fazer a vez da corrente de espaço. E aí, eu já vou para a próxima carreira daqui mesmo, ó, subo 2 correntes, laço, volto aqui, ó, dentro desse espaço, e aí, aqui eu vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu já começo aqui do meio. Uma corrente, laço, dentro da quina, eu vou fazer uma quina de 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, no espaço de corrente, bloquinho de 3 pontos altos. Dentro do mesmo lugarzinho aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de corrente, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de corrente, bloquinho de 3 pontos altos. Então, você vê que aqui nós já temos mais bloquinhos, a cada carreira vai crescendo os bloquinhos, ó. Chegou na quina, repito quina dentro de quina de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tudo dentro do mesmo buracão aqui da quina. Ó, e aí, você vê que aqui eu tinha um bloquinho, aqui eu tenho 2, nessa carreira eu tenho 3, na próxima eu vou ter 4, vai aumentando os bloquinhos de intervalo, os bloquinhos de 3 pontos altos, entre as quinas vai aumentando. E aí, faço uma corrente, laço, no próximo espacinho de corrente, bloquinho. Uma corrente, laço, no próximo espacinho de corrente, bloquinho de 3 pontos altos. É sempre uma repetição, uma corrente, laço, no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, chegou na quina, repito a quina de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aí, eu vou seguir essa sequência até eu chegar lá onde eu iniciei. Se você for continuar com o mesmo fio, você finaliza de um jeito, se for cortar, finaliza de outro, tá? Então, eu vou seguir aqui até o final. Chegou aqui no final, como eu vou cortar dessa vez para colocar outra cor, eu vou fazer uma corrente, vou descartar as correntes, vou vir aqui no topo, ó, nas 2 alcinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma laçada e cortar com um pedaço pro arremate. E aí, eu vou pegar a cor aqui que eu vou usar e vou iniciar tudo de novo, ó, vou fazer
uma laçadinha inicial com um pedaço pro arremate, vou vir em um dos cantinhos, vou colocar o meu fio aqui no cantinho, vou subir 2 pontos, e eu vou... 2 pontos não, 2 correntes. E aí, eu vou fazer a quina, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar, vou no espacinho de corrente e vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos espacinhos de corrente, sempre separados por uma corrente. Uma corrente, no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir essa repetição até eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? Vão ser só bloquinhos de 3 pontos altos e quina dentro de quina por toda a volta, troca de cor ou não troca de cor, e aí eu vou seguir essa sequência. Pro meu tamanho aqui, o que que você vai fazer? Você vai tecendo o quadrado e aí você vai colocar na frente do seu corpo rente com o pescoço. E aí você vai ver se ele vai dar a metade da circunferência do seu corpo e a altura que você quer. Como é um quadrado, ele vai ficar proporcional, altura vezes largura, certo? Então, você vai fazer até o tamanho que você quiser. Pro meu aqui, pro meu tamanho, que é um M para G, como é uma peça de inverno, eu vou fazer um pouco mais larguinha, eu vou fazer com 46, 47, até 50 centímetros no máximo pro meu tamanho, tá? Se você tem o corpo largo, mas você é mais baixinha, você pode fazer ele até dar a largura do seu corpo, porque precisa da largura do corpo, e depois você pode complementar com carreiras aqui, se você quiser mais comprido, tá? Se você for baixinho, assim como eu, o quadrado vai dar a largura com a altura. Se caso você for mais alto e quiser ele mais comprido, você vai cortar o fio quando der a circunferência do seu corpo e depois você vai complementar com carreiras de ida e volta só de bloquinho dentro de bloquinho, tá certo? Mas aqui nós vamos fazer todo o quadrado. Então, eu vou fazer essa repetição aqui por várias vezes até eu atingir a largura do meu corpo. Outra conta que você pode fazer, você pode colocar na frente do seu corpo e ver a medida, ou você pode medir a altura de uma blusa sua que você gosta e medir a largura da circunferência do seu corpo. A circunferência é a largura total no busto, no seio, e aí você vai dividir por 2. Por quê? Porque você vai fazer 2 partes, ou seja, 2 quadrados iguais, do mesmo jeito, da mesma medida, porque vai ser parte da frente e parte de trás. Então, você pode, ó, repetindo, você pode pegar o quadrado, colocar na frente do seu corpo rente com o pescoço e ver se ele cobre toda a lateral do seu corpo, aí vai estar ok. Se quiser mais comprido, corta quando der a medida do corpo que você quer e faz carreiras de ida e volta só de bloquinho para dar altura. Ou você pode medir no busto a circunferência do corpo total e dividir por 2. Aí você faz 2 partes com essa medida. Lembrando que como é uma peça de inverno, sempre é bom fazer um pouco maiorzinha, tá? Para usar com uma blusinha por baixo, tá bom? Então, pro meu aqui, eu vou fazer aproximadamente 46 centímetros. E aí, eu vou fazer o meu aqui até a medida. Aí, eu vou fazer outra parte igualzinha, ou seja, eu vou ter 2 quadrados. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Aqui com os meus 2 quadradões prontinho, ó. Olha que lindo que ficou, eu amei essa combinação de cor, tá bem inverno mesmo, adorei demais. E aí, eu fiz a mesma quantidade de carreiras, o mesmo tamanho, ó, bem certinho. Pro meu tamanho aqui, eu vou medir pra vocês verem, ó. Deu aqui, eu fiz um pouquinho mais, falei que ia fazer entre 46 e 50 centímetros. O meu aqui ficou com 49 centímetros, tá? Sem esticar. Se esticar, obviamente, vai dar bem mais. Sem esticar, ficou com 49. Como é um quadrado, obviamente, está 49 por 49, tá? Então, é isso aqui. Eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreiras com a mesma repetição, a mesma sequência que eu mostrei para vocês. E fiz essas trocas de cores. Agora, o que que eu vou fazer? Fazer as costuras, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer
é deixar aqui, ó, a parte certa para cima, o avesso para baixo. E essa de cima eu vou colocar o avesso para cima e a parte certa para baixo, tá? Porque nós vamos fazer as costuras do lado avesso, tá? Então, aqui para nossa peça, nós vamos precisar de 2 medidas apenas. Essa peça, ela é muito rápida, muito prática de fazer, muito básica, não requer muitos cálculos, nem muitas medidas, enfim, é bem de boa mesmo para fazer. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir a abertura aqui de pescoço, né, que vai passar na cabeça. O importante é passar na cabeça, tá? Você pode fazer menorzinha para fazer uma golinha alta, você pode fazer mais larga, fazer uma gola canoa, fazer uma gola canoa com uma gola bem grandona, uma abertura mais aberta, fazer uma gola bem grandona caída, fica lindo nesse modelo, tá? Então, você pode fazer da maneira que você preferir. Então, nós vamos precisar da circunferência da cabeça e aqui da largura de braço. A largura do meu braço, eu sempre meço na parte mais gordinha, que aqui no meu caso, é o meu músculo, aqui a parte do músculo. Então, eu tiro a medida de circunferência. A circunferência do meu músculo é de 30 centímetros. Para eu fazer peças de inverno, essa medida do músculo fica super bacana. Por quê? Porque como eu faço a manga, não fica apertado na manga. Porque a gente tem que pensar o quê? Sempre quando nós vamos tirar medidas corporais, as medidas mais importantes são as medidas maiores com referência na peça que nós queremos fazer. Então, dá um melhor caimento e dá mais conforto. Então, como a minha peça é para inverno, é uma blusa de frio, de manga, o que eu tenho que levar em conta é a parte mais gordinha que eu tenho entre ali a divisão do ombro para o braço. No meu caso, é o meu músculo que é mais gordinho. Então, a minha referência é na parte do meu muque aqui, ó, do meu músculo. E no meu tem 30 centímetros de circunferência, que é essa circunferência aqui total. Então, a metade de 30 dá 15. Então, eu tiro essa medida aqui, por quê? Porque se eu contar a parte da frente e a parte de trás, vai dar 30. Então, eu costumo fazer entre 14, 15, 16, que fica uma medida bacana para o que eu gosto de manga. Então, como a circunferência do meu braço é 30, eu vou fazer aqui a medida com aproximadamente 16, porque aí vai dar uma folguinha confortável para uma blusa de manga, se eu quiser colocar uma outra peça por baixo. Tudo isso tem que levar em consideração na hora de fazer as divisões da minha peça, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, com 16 centímetros para eu ter uma folguinha para, no caso, colocar com uma blusinha por baixo, tá? Então, medi aqui 16 centímetros. Como eu já medi aqui, eu não preciso medir do outro lado, eu vou contar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5 quadradinhos, bloquinhos, contando com a curvinha. Então, aqui eu tenho a curvinha, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no primeiro ponto do quinto é onde eu vou colocar o meu marcador desse lado. E eu vou conferir a parte de trás. 1, 2, 3, 4. No primeiro ponto do quinto, eu coloco o meu marcador. Vou conferir aqui no de trás, ó, para ficar certinho. 1, 2, 3, 4 no quinto. Nesse último ponto aqui, que seria o primeiro de baixo para cima, eu coloco o meu marcador. E aí, aqui eu tenho a divisão para a cava do meu braço, tá? É a primeira medida. A circunferência da cabeça, eu tenho duas opções. Fazer uma circunferência mais larguinha, passando na minha cabeça. A minha cabeça tem 56 centímetros, então, daria isso aqui. 55, 56, certo? Então, eu preciso dessa medida aqui para passar na minha cabeça. A metade disso aqui, ó, colocar aqui bem certinho no 56, 55. E aí, eu faço assim para ver a metade, tá? Para não precisar ter dor de cabeça de fazer conta, caso você não queira. Então, eu dobro aqui a minha fita, eu teria aqui
27 centímetros, tá? Se você não tiver fita métrica, você pode pegar um pedacinho do fio do seu crochê e aí você vai passar na volta da sua cabeça e aí você vai fazer assim, ó, dobrar. Passa na volta inteira, segura com o dedinho e aí você dobra. O que deu nessa dobra é a circunferência da sua cabeça, tá? Uma coisa que eu gosto muito de levar em consideração é o quê? Se eu for fazer modelos mais largos, eu tiro a circunferência exata da minha cabeça. Vai ficar mais larguinho. Se eu quiser um decote mais justinho, eu costumo contabilizar a elasticidade do meu fio. Esse fio aqui que eu tenho, ele tem bastante elasticidade. Então, eu posso sossegado fazer aqui uma medida de até 25 centímetros, 24, que vai dar certo para passar na minha cabeça e vai ficar uma gola mais apertadinha, caso queira fazer uma gola alta ou algo do tipo, tá? Então, eu vou colocar aqui 23 centímetros, que vai dar de boa pela elasticidade do meu fio, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou medir aqui os 23 centímetros, ó. Aqui em 23 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quadradinhos. 6 quadradinhos, eu vou anotar esse número para eu não esquecer, ó, 6 bloquinhos. Certo? No total aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 bloquinhos no total. Para eu saber onde tá o centro, ó, eu vou fazer, deixa eu contar de novo que eu já esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 bloquinhos. Então, eu vou fazer o quê? 15 menos 6, que é o que eu preciso para dar a circunferência da minha cabeça. Vai sobrar 9 bloquinhos. Então, esses 9 bloquinhos eu vou dividir metade para cá e metade para cá. Números ímpares não dá para dividir, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 bloquinho para o lado de cá, 1, 2, 3, 4 bloquinho para o lado de cá, certo? Aí eu vou ficar aqui, ó, no meio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 bloquinhos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, na metade desse bloquinho, no pontinho do meio aqui, ó, tá vendo? Que vai dar super certo. Ou se eu quiser ainda mais apertadinha a minha gola, eu também posso ir um pouco mais pra frente aqui. Mas aqui dá super certo porque eu posso fazer nos pontinhos. O importante é que você fique com a mesma quantidade dos dois lados para ficar bem centralizada a sua peça. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 bloquinho, vou no centro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bloquinho, 1, 2, 3, 4 bloquinho, vou no centro. Ó, então, eu vou contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar mais esses dois espaços, eu vou ter 6, tá? Eu vou ter a medida que eu preciso aqui para minha circunferência, ó, 23 centímetros aproximadamente, com a elasticidade do fio, eu vou ter bem mais do que eu preciso, tá? Então, você tem que levar em conta isso aí, ó. Eu vou ficar aqui com 23 centímetros de uma marcação a outra. Então, você pode dividir os bloquinhos, tá? Você pode contar, você pode dividir, você pode fazer da maneira que for melhor para você. E aí, eu vou pegar a mesma direção lá atrás, ó. 1, 2, 3, 4, vou aqui no centro do quinto bloquinho, no pontinho do meio. Aqui atrás, 1, 2, 3, 4, vou aqui no pontinho do centro do quinto bloquinho. E aí, eu tenho a minha divisão aqui para passar na cabeça, tem que passar na cabeça e ter a mesma quantidade dos dois lados, tá? Tanto de sobrar quanto aqui nas duas partes, frente e costa. Então, eu já tenho aqui a minha medida da cabeça e já tenho aqui a minha medida do braço. Agora, nós vamos fazer as costuras do lado avesso. Para fazer a costura aqui, então, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, vou pegar o fio da mesma cor. Vou passar aqui na agulha e vou
tirar um pedaço com sobra para o arremate. Sem menisquência para fazer o arremate. Aí eu vou pegar aqui na parte de baixo, eu vou costurar a lateral primeiro. Vou pegar aqui na pontinha, ó, bem no finalzinho do square, do meu quadrado, eu tenho a correntinha central aqui. Eu vou nessa correntinha central. Ó, e vou pegar os dois lados, na mesma direção. Vou passar o fio aqui, para ficar bem na pontinha. Deixo um pedaço aqui pro arremate. E vou fazer aqui 2 nozinhos para prender o meu fio. E aí, eu vou subir aqui essa lateral fazendo uma costurinha cruzada. Ó, eu vou pegar o pontinho de dentro, a alcinha de dentro, tá? Ó, aqui eu tenho o primeiro, esse aqui é o segundo ponto, e vou pegar as alcinhas de dentro, aí passar o meu fio por aqui. Alcinha de dentro de cada lado, passo o fio. Alcinha de dentro, uma de cada lado, passo o fio. Aqui não tem segredo, tá? É uma costurinha bem simples. A única coisa que você vai se atentar aqui é que você pegue pontinho com pontinho, tá? Deixa bem de frente, ó. Peguei aqui a correntinha do meio, ó. Correntinha do meio. Pontinho do lado de cá, pontinho do lado de cá, pegando a correntinha de dentro, a alcinha de dentro. Vou no próximo pontinho, alcinha de dentro. Vou no próximo pontinho, alcinha de dentro. Dou uma esticadinha no fio. Ó, a correntinha de separação, pego as alcinhas de dentro, passo a costura. Próximo ponto, alcinha de dentro, é só isso, tem que pegar pontinho com pontinho, pra quando chegar lá em cima, dar certinho, tá? Quantidade de ponto pra não dar defeito na peça. De resto, é super simples. Outra coisa que é muito importante você se atentar, é que a costurinha, ela é pra costurar, tá? Pra segurar as partes unidas, e não pra repuxar. Então, se você puxa demais o seu fio na hora que você passa aqui, ó, com força, você vai deformar a sua peça, porque ela vai ficar repuxada. Então, a costurinha é para fazer a função apenas de unir as peças, não para deformar, tá bom? Então, não puxa para ficar uma costurinha bem bonita e a sua peça ficar bem retinha na lateral, tá? E aí, eu vou seguir aqui, ó, pontinho com pontinho, costurinha cruzada, até eu chegar lá em cima, onde eu tenho o marcador, tá bom? Não tem segredo, é só seguir aqui na lateralzinha até chegar lá em cima, pontinho por pontinho. Chegou aqui em cima onde eu tenho o marcador, ó, eu vou entrar e vou pegar todas as alcinhas para ficar bem reforçada aqui, ó. Passo direto aqui, vou passar o fiozinho aqui por trás para dar um nozinho falso. Eu não arremato, por quê? Porque depois que eu terminar as costuras, obviamente, nós temos que provar a nossa peça para ver se tá bacana, se tá legal, se tá confortável, se tá gostoso. E aí, eu arremato só depois. Então, é por questão de segurança, fica bem mais prático se você não arrematar. Eu sei que é chato arrematar tudo depois, mas vale a pena, porque é uma segurança que você tem, tá bom? Melhor do que desmanchar depois. E aí, eu vou pegar aqui o outro lado, ó. Esse lado aqui já está costuradinho, olha que lindo que fica. Aí, eu vou pegar aqui o outro lado e eu vou fazer a mesma coisa, ó. A outra lateral. Vou colocar aqui no centro, ó. Onde eu tenho aqui a quina do meu quadrado. Vou passar o fio, deixar um pedaço pro arremate. Fazer 2 nozinhos para prender o fio. E vou subir aqui com a mesma costurinha. Pego o pontinho do lado de cá. O pontinho do lado de cá, alcinha de dentro, passa a costurinha. Alcinha de dentro, passa a costurinha. Alcinha de dentro dos 2 pontinhos, um de frente com o outro, passa a costurinha. Chegou na alcinha de corrente, pego as alcinhas, passo a costurinha. E aí, eu vou seguir também desse lado, fazendo a mesma coisa, ó.
Pego a alcinha de dentro de cada pontinho, um por um, bem retinho, bem certinho, bem de frente um com o outro, para dar certinho quando chegar lá em cima. E aí, eu vou seguir assim, desse lado aqui também, tá? Então, é só seguir aí com a mesma costurinha. Chegou no final, fiz o nozinho aqui e tirei o fio. Então, eu já tenho as duas laterais aqui costuradas. Agora, eu vou costurar aqui em cima, que é aqui onde fica os ombros. E aí, aqui é onde vai construir a cava para passar na cabeça, o buraco para passar a cabeça. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, é a mesma costura, tá? Ó, sempre na pontinha, bem na curvinha aqui, onde eu tenho a correntinha do meio da quina do meu quadrado. Vou fazer 2 nozinhos, deixando um pedaço para arremate. E vou seguir aqui com a mesma costurinha, tá? Aqui é a parte do ombro, ó, que vai ficar o buraco para a cabeça. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? É só uma repetição. Ó, mesma costurinha, do mesmo jeito, amarro do mesmo jeito, pego as duas alcinhas de dentro, ó, pontinho com pontinho, e vou seguir até onde tem o marcador. Eu amo essa costura, ela é super versátil, muito simples de fazer, fica super bonita, dá um efeito maravigold na peça. E é bem segura. O importante é só fazer as divisões bem certinho. Ó, chegou onde tá o marcador, vou pegar todas as laçadinhas para ficar bem reforçado. Faço um nozinho falso, já posso tirar aqui o marcador. E aí, eu vou amarrar o fio desse lado e vou fazer a mesma coisa, tá? A mesma costurinha até o marcador aqui. Depois de costurar tudo, ó, costurei já aqui em cima nos ombros. Tudo com a mesma quantidade, na medida certinha, eu posso tirar do avesso. Tem bastante arremate, né, gente? Mas vale muito a pena, né? Isso aqui é só para quem gosta mesmo do quadradinho da vovó, porque realmente dá trabalho, mas é um trabalho que depois que você acabar, super compensa e é uma peça que vai durar a vida toda. Olha que linda. Resultado é maravigold demais, né? Eu amo, eu sou apaixonada por quadrados. Dá pra trabalhar muita coisa. Tá? Então, aqui, a estrutura de base da nossa peça está prontíssima. Nesse momento, você precisa provar. Deu certinho a cava do braço, deu certinho, passou na cabeça, tá bacana? Vamos prosseguir. Tem que provar antes, tá? Porque depois se tiver alguma coisa para você ajustar, desmanchar ou costurar um pouquinho mais, você pode fazer isso nesse momento, tá? Tá certinho, tá bacana, tá legal? Gostou? Então, vamos seguir aqui. Primeiro, eu vou fazer a manga, que nós vamos fazer os acabamentos. Vamos fazer as mangas, a golinha e depois o acabamentozinho aqui na parte de baixo, na barrinha, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pelas mangas. Aí, eu vou pegar aqui, eu vou usar a mesma sequência aqui, vou mudar algumas coisas, mas eu vou usar basicamente a mesma sequência que eu usei aqui na minha peça. Então, o próximo fio aqui depois do vinho é o glacê. Então, eu vou pegar o meu fio glacê, vou pegar a minha agulha, fazer a laçadinha inicial com um pedaço para arremate e vou começar aqui a trabalhar, então, a manga
da minha blusa. Olha quanto giro. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar bloquinhos normalmente, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho que eu tenho, aqui é a costurinha, ó. Eu sempre gosto de começar aqui por baixo, tá? Então, aqui é a costurinha, passou o bloquinho nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente, eu vou inserir o meu fio aqui, subir 2 correntes, faz a vez o primeiro ponto, e vou fazer mais 2 pontos que vai construir o meu primeiro bloquinho. Fiz o primeiro bloquinho, faço uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 2 e 3. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, e aqui é onde eu fiz a costura. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto nesse espacinho, aqui nesse meio, onde eu tenho a costurinha, eu vou entrar em algum pontinho aqui no meio, e vou fazer um ponto alto. Vai ficar difícil esse aqui, mas dá um jeitinho aí. Ó, um ponto alto. Ó, defeito no novelo. Vou ter que cortar aqui. Ó, corto o pedaço e faço o nozinho de tecelão aqui. Muito simples de fazer, ó. Se você não sabe fazer esse nozinho, ele é vida. Eu uso em várias peças, tem aula aqui no canal ensinando passo a passo como fazer esse nozinho. Ele é bom demais você aprender, que ele é muito seguro e otimiza, ó. Dá pra cortar bem rente mesmo. E aí, eu vou continuar aqui, ó. No espacinho, eu vou fazer um ponto. Aqui no meio da costura, eu vou fazer um ponto. E nesse espacinho desse lado, eu vou fazer um ponto. Então, eu vou ficar aqui com um bloquinho nesse meio. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, vou no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço. Ó, chegando aqui nesse final, vou fazer o mesmo que eu fiz lá em cima. Aqui eu tenho a costura do meio, ó, da lateral. Eu vou entrar aqui, ó, nesse vãozinho, ó, tá vendo que aqui eu tenho esse pontinho, ó, o bloquinho, aqui eu tenho um pontinho. Eu vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho, vou fazer um ponto alto, laço aqui no espacinho bem no meio onde eu tenho a costura, eu faço um ponto alto, laço aqui nesse outro, ó, tem que colocar mais no meio aqui ainda. Tem que ficar bem no meio da costura. Enfia a agulha e procura um lugarzinho, ó. Porque aí, nesse pontinho desse lado aqui, do outro lado do bloquinho, eu faço um ponto alto, e aí fica assim, ó. Certo? Aí, eu vou fazer uma corrente, vou descartar as correntinhas, vou lá, ó, nas 2 alcinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? E aí, aqui eu vou repetir tudo de novo. Aqui pro meu, eu vou usar, acho que uma combinação diferente do que eu usei na peça. Mas eu vou dar sequência assim pra mostrar pra vocês. Ó, faço a laçadinha, corto o fio com um pedaço pro arremate. Se você quiser fazer mais carreiras aqui da mesma cor, fique à vontade para diminuir os arremates. Aí, eu vou pegar outra cor,
Vou laçar aqui, ó, fazer o primeiro nozinho. E aí, eu sempre vou começar aqui por baixo, tá? Porque é a opção minha. Ó, vou fazer as 2 correntes, laçar. Dentro do espacinho, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço. No próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. É só uma repetição. Uma corrente, laça, no próximo bloquinho de 3 pontos altos. Aqui também dá para você fazer a manga toda no ponto alto, sem ser bloquinho, aí fica até mais quentinho, tá? Ó, no próximo bloquinho, 3 pontos altos. Próximo bloquinho, não, no próximo espacinho. Uma corrente, laço. No próximo espacinho. 3 pontos altos. Uma corrente. Deixa eu botar esse seu para dentro. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho, 3 pontos altos. É bem simples de fazer. O mais chatinho mesmo vai ser os arremates, mas como eu disse, depois que você acaba, bate aquele alívio e quando você olha o resultado, é muita emoção, porque fica lindo demais. E sem contar que os quadrados da vovó tá muito, mas é muito em alta mesmo. Ó, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Chegou aqui no finalzinho, ó, se eu quiser repetir a cor, ao invés de fazer a corrente e fechar lá no topo com baixíssimo, eu vou direto lá no topo, ó, nas 2 alcinhas, e aí eu faço um ponto baixo, subo 2 correntes, entro aqui no mesmo espacinho e construo o primeiro bloquinho. Uma corrente, vou no próximo, faço um bloquinho. Tá certo? E aí, eu vou repetir essa sequência, ó, até eu ficar com o tamanho. É só uma repetição, bloquinho dentro de bloquinho, ou bloquinho dentro de espacinho, bloquinho dentro de espacinho, toda a vida toda. E aí, o que que você vai fazer para você tirar a medida exata do seu braço? Você vai tirar a sua medida de ombro a ombro no corpo, ou seja, do pulso, passando por toda a parte de trás do seu corpo de braço aberto até o outro pulso. Você pode colocar um elastiquinho de cabelo, assim, ó, segurando, que dá super certo, ou pedir para alguém. Ou você pode pôr um elastiquinho de cabelo, que aí você vai ter a medida total do que você precisa da sua peça de assim, ó, contabilizando a peça mais o braço, tá? Se não, você pode colocar essa peça aqui no seu corpo, do jeito que ela tá. E aí, você vai ver onde tá essa emenda aqui, tá? No seu corpo, e aí você vai, colocou lá a peça, você vai colocar aqui onde tá essa ponta, onde finalizou isso aqui, e vai medir até onde você quer, no punho, em cima da mão, enfim, onde você quiser, no tamanho do seu braço, e aí você vai tirar essa medida e você vai tecer até lá. Lembrando que o meu aqui, eu faço aproximadamente 45 centímetros, que é a altura que dá aqui, ó, do meu ombro até o meu pulso, tá? Por quê? Porque eu faço 5 centímetros aproximadamente de punho, tá? Que é o detalhezinho que vai no punho. Então, você precisa ver o tamanho que você vai fazer do seu punho. 3 centímetros, 4 centímetros, o acabamento que você for fazer, você precisa contabilizar na hora que você for tirar a medida do seu braço, tá? Então, por exemplo, o seu braço tem 40 centímetros. Você vai fazer aí aproximadamente 35, 36 centímetros, porque aí o restante você vai fazer com o detalhe do punho, tá certo?
Então, tira a medida aí certinho, e aí é só seguir aqui, ó, fazendo os bloquinhos, bloquinho por bloquinho, troca a cor, não troca a cor, aí você faz do jeito que você preferir aí, toda essa parte. E aí, finalizou aqui, você vai cortar o fio, vai amarrar o fio desse lado e vai fazer a mesma coisa, tem que ficar igualzinho, tá? Começou aqui, ó, nesse miolinho, segue, chegou aqui no topo onde tem a costura, você vai fazer um ponto aqui desse lado, um ponto no meio da costura, um ponto do outro lado, vai seguir até aqui embaixo, chegou aqui embaixo, a mesma coisa, ó, vou fazer um ponto aqui nesse último ponto, um ponto no meio da costura e um ponto aqui nesse outro ponto, tá certo? E aí, você vai fazer isso por toda a volta e depois vai fazer o mesmo tamanho que você fez desse lado, você vai fazer desse aqui, tá certo? E aí, eu vou fazer aqui a minha e vou voltar. Por quê? Porque eu não vou cortar o fio, porque eu já vou fazer o detalhe do punho. Pode ser que eu corte o fio se eu quiser de outra cor, por isso que eu falei para vocês fazer as duas partes, tá? Se você for fazer o punho, presta bastante atenção nessa parte, se você for fazer o punho da mesma cor que você finalizou, o tamanho do seu braço, você não corta o fio e espera eu voltar com o detalhe do punho, tá? Eu vou fazer de outra cor provavelmente, porque eu estou construindo aqui um modelo colorido, então, obviamente, pode ser que eu corte o fio, tá? Mas se você não for fazer de outra cor o detalhe do punho, você não corta o fio e espera eu voltar aqui. Você faz aí o tamanho que você tem que fazer do braço e volta aqui na aula para ver a parte do punho. Agora, se você for mudar de cor, aí você pode cortar o fio e já começar a outra manga, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha manga e aí eu volto pra gente fazer o detalhe do punho aqui juntinho. Feita aqui a minha manga, ó, vou medir aqui só por medir, porque vocês sabem que tem que fazer a medida aí de vocês, ó, daqui até embaixo deu 39 centímetros. Como essa parte aqui passou para baixo nos braços, eu fiquei aqui com os 45 centímetros aproximadamente que eu preciso de manga, tá? Por quê? Porque esse quadrado aqui eu fiz um pouco mais largo, porque eu disse que eu queria mais larguinho para usar com blusa por baixo, então uma parte dele já faz parte do braço, porque ele cai para baixo, né? Então, eu tenho aqui 45 centímetros aproximadamente. E aí, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3 e 24 carreiras dessa forma. E aí, agora eu vou fazer o punho, porque aqui deu o tamanho para mim, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, que eu vou usar para fazer o meu punho. Como eu disse, é trocar de cor. Se você não for trocar de cor, não precisa cortar o fio. Vou fazer aqui a laçada inicial. E aí, aqui, eu vou fazer um punho que eu chamo de ponto elástico, tá? Punho elástico. Você pode fazer uma carreira de acabamento de borda, de ponto baixo, de ponto alto, se você desejar. Mas eu não vou fazer, eu vou fazer direto aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, em um pontinho aqui. E vou subir aqui um cordão de correntes. O cordão de correntes, ele vai depender do tamanho que você quer. Se tá faltando 6 centímetros, você vai fazer 6 centímetros. Se for 7, você vai fazer 7. Se for 4, você vai fazer 4. Se for 5, você vai fazer 5. Enfim, você vai fazer o tamanho que você precisar aí para dar a altura que você precisa para finalizar sua manga, tá? Aqui pro meu vai dar 8 correntes. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fazendo 8 correntes, como eu vou pular uma e voltar na próxima, eu vou ficar com 7 pontos baixos. Aí, você vai fazer o tamanho que você precisar, tá? Eu vou pular o próximo, vou no próximo, ó. Vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou descer aqui esse cordão de correntes, fazendo um ponto baixo para cada alcinha, até eu chegar lá na base da manga. Ó, um ponto baixo para cada uma das alcinhas. Fiz os pontos baixos, acabou a alcinha,
eu vou aqui, ó, no próximo espacinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar mais um ponto para subir novamente, tá? Um é para fechar, no próximo é para caminhar. E eu vou fazer uma corrente, vou virar, e agora eu vou retornar trabalhando pontos baixos em cima dos pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro, faço um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto, e no próximo e último aqui bem na curvinha, o sétimo. Faço uma corrente, viro de novo, e aí eu vou descer agora em direção à base. Fazendo, ó, vou pular essa primeira alcinha da corrente que eu fiz agora, vou no ponto, em cima do ponto, faço um ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás, no próximo segundo, no próximo terceiro, sempre a alcinha de trás, no próximo quarto, no próximo quinto, no próximo sexto e no próximo o sétimo. Se você quiser ajustar a manga para deixar ela mais apertadinha, junto com o punho, o que que você vai fazer? Ao invés de fechar aqui nesse próximo, você vai fechar lá no próximo. Então, você vai pular um e vai fechar lá no próximo, ó, com um ponto baixíssimo. E aí, vai caminhar no próximo com um ponto baixíssimo. Pode caminhar aqui no espacinho de corrente também, tá? Uma corrente, viro novamente. E aí, vou subir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando a alcinha de trás. 2, 3, 4, 5, eu sempre conto para não me perder nas contas. 6, na última alcinha aqui, 7. Uma corrente, viro de novo. Deixa eu virar minha peça aqui, que eu viro sempre para o mesmo lado e aí vai embolando, porque pelo mesmo lado não faz um gominho aqui nesse comecinho. Ó, 1, 2, 3, e aí eu vou descer fazendo um ponto para cada ponto, pegando a alcinha de trás. 4, 5, 6, no último aqui, 7. Não quer diminuir? Vai aqui na próxima alcinha, ó, aqui é onde tá saindo o meu ponto, onde eu subi. Então, eu tenho que procurar um próximo vazio. Não quer diminuir? Vai nesse, faz um ponto baixinho, baixíssimo. Quer diminuir? Vai, pula esse, vai no próximo e faz um ponto baixíssimo, tá? E aí, você vai dosando a questão da diminuição. Fiz aqui, aí eu vou mais um, ó, que esse mais um é para dar o espaço para eu subir. Aí, faço uma corrente, viro e volto aqui fazendo os meus pontos baixos. Então, é sempre o mesmo movimento. A única coisa que você vai precisar definir é a diminuição, se você vai querer diminuir ou não. Querendo diminuir, você tem que ir vendo direitinho, contabilizando, tá? Para passar na mão, porque o pulso ele é mais fininho. Não quer diminuir, você só segue fazendo diminuição em cada pontinho. Quer diminuir, você pula um pontinho e prende no próximo com ponto baixíssimo. Então, é só isso que você tem que definir, tá? Onde você quer fechar. Quer diminuir? Não quer diminuir? Eu fecharia aqui no próximo. Quer diminuir? Eu pulo o próximo espacinho aqui e eu fecho com ponto baixíssimo lá no próximo. Isso para diminuir. Não quer diminuir? Fecha aqui no próximo. Fechou no próximo? Vai para o próximo para dar altura para caminhar, tá? E aí faz a corrente, vira e retorna aqui de novo. Então, o movimento é o mesmo. A única coisa que você tem que se atentar é que você tem que fazer exatamente a mesma coisa na outra manga. Então,
Presta bastante atenção na quantidade de corrente, presta bastante atenção na quantidade de diminuição, tá? Para dar bem certinho e ficar igualzinho dos dois lados, ó. Eu vou descer mais uma vez aqui com vocês para não ter dúvida. Sempre eu pulo a primeira aqui, que esse aqui é a corrente, senão vai aumentar. Eu vou no segundo, ó, que esse primeiro é a corrente que eu fiz para virar. E aí, eu vou descer aqui, ó, por um, pegando a alcinha de trás, até eu chegar lá na última alcinha na base, onde eu vou prender. Ó, um por um. Aqui é o último. Agora, eu vou prender essa carreira. Então, eu vou pular esse próximo, ó. Eu saí daqui, eu vou pular esse próximo, vou lá no próximo e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui é onde eu fechei a carreira. Agora, eu vou caminhar para começar uma nova carreira. E aí, eu faço um ponto baixíssimo no próximo, uma corrente, aí eu viro e começo aqui tudo de novo, tá? Ó, sempre conta para ver se tá certinho. Um, no próximo 2, pegando a alcinha de trás, no próximo 3, no próximo 4, no próximo 5, no próximo 6 e aqui no último 7. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, pulo a primeira, vou na próxima pegando a alcinha de trás e aí eu vou descer novamente, ó, 2, 3, 4, é só subir, descer, subir, descer, subir, descer. 5, 6, na próxima alcinha, 7. Pulo um, vou no próximo, faço ponto baixíssimo para fazer a diminuição. Fechei aqui, encerrei essa carreira, subo mais um para ir para a próxima. Uma corrente e retorno. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Aí, você vai dosando as diminuições para se certificar de que vai passar na sua mão, tá bom? É só ir dosando que fica bacana. Aqui fica assim, ó, se você quiser fazer uma carreirinha de borda de ponto baixo antes de fazer essa aqui, fica bacana também, é que eu não quis, que eu gosto muito artesanal, então eu amo esse tipo de detalhe, tá? Então, é tudo questão de gosto. Aí, eu vou dar a volta toda aqui e aí eu já volto. Depois de fazer toda a volta aqui, ó, eu fiz até o último. Ó, se passar para esse aqui, não tem problema, tá? Pode fazer. Só não pode deixar um vão muito grande aqui, tá? Entre um e outro. Aí, como que eu vou fazer aqui? Você tem a opção de cortar o fio e fazer uma costurinha com agulha de costura. Ou você tem a opção de virar ele aqui, ó, e fazer pontinhos baixíssimos, que é o que eu vou fazer aqui. Então, se eu fizer desse jeito aqui, vai ficar do lado direito. Então, eu vou dobrar aqui a manguinha, ó. E aí, eu vou pegar aqui o meu fio, que tá desse lado aqui. Ó. Vou colocar bem rente aqui, ó, bem certinho, a parte com parte, ó, pontinho com pontinho. E eu vou entrar aqui nessa primeira alcinha e vou puxar o meu fio pra cá. Assim. E aí, eu vou descer aqui, ó, pegando pontinho com pontinho dos dois lados e fechando com um ponto baixíssimo. Pega bem certinho pra ficar retinho, tá? Pode pegar duas alcinhas, ó. Duas de cada lado, ponto baixíssimo. Pego desse lado, pego lá do outro lado, ponto baixíssimo. Pego desse lado, pego lá do outro lado, ó. Ponto baixíssimo. Pego desse lado, pego lá do outro lado, ponto baixíssimo. Vou fazer mais um pouco aqui embaixo. Ó, ponto baixíssimo. Chegou aqui no final, faço uma laçada e corto com um pedaço para arremate. E aí, vai ficar assim, ó. Certo? E aí, você vai fazer a outra manga. Aí, do outro lado, você tem que certificar de que vai ficar com o mesmo tamanho aqui, ó. Já fiz a minha, tá? Tem que ficar com o mesmo tamanho, por isso você tem que fazer bem certinho, tá? E aí, vai fazer a outra manga igualzinho, tá bom?
Ó, mesmo tamanho, a mesma quantidade aqui, e prestar bastante atenção na questão das diminuições para ficar igual dos dois lados, os dois punhos, tá bom? Depois de fazer os punhos, então, eu vou fazer aqui a parte de baixo. Aqui embaixo, você pode fazer esse mesmo pontinho que você fez aqui, na parte de baixo vai ficar super bacana. Você pode fazer um ponto barra, você pode fazer o ponto que você quiser. Eu vou fazer aqui pontinhos baixos, por quê? Porque eu quero que ele fique mais soltinho embaixo, que eu pretendo usar colocando por dentro da calça. E aí, eu não quero que fique nada muito volumoso, tá? Eu quero deixar ela maiorzinha desse jeito. Então, eu não vou fazer nenhum ponto específico. Aí, eu vou vir aqui na lateral, ó. Vou colocar o meu fio aqui e vou fazer uma carreira aqui de ponto baixo. Então, eu vou em cada ponto, ó. Em cima de cada ponto, eu faço um ponto baixo. No espacinho de corrente, faço um ponto baixo. Em cima de cada ponto, faço um ponto baixo. No espacinho de corrente, um ponto baixo. E aí, eu vou seguir assim a volta toda, fazendo um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo no espacinho de corrente. Bem simples, bem tranquilo. Tá certo? Então, eu vou dar a volta aqui, ó, por toda a barra, fazendo desse jeito. Eu vou fazer esse pontinho simples, mas como eu disse, você pode fazer o ponto que você preferir. Aí, eu vou dar a volta aqui na peça toda. Quando chegar aqui nesse meio que tem a costura, eu vou fazer um ponto baixo no meio da costura também, tá? De resto, é só um ponto para cada ponto e um ponto em cada espacinho. Chegando aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na correntinha que eu iniciei. Ó, e aí, se quiser fazer mais carreirinha, dá pra fazer. Se não, já dá pra cortar aqui, tá? Mas você pode personalizar do seu gosto, como eu já falei. Eu quero deixar simples essa parte de baixo, porque eu pretendo usar ela por dentro da calça, que eu vou amar. E agora, então, nós vamos fazer aqui a gola. A gola, eu vou fazer uma golinha alta. E aí, eu vou usar o mesmo ponto do punho, tá? Pra ficar bem bonita e bem estilosa. Então, eu vou pegar essa cor aqui, que é uma cor que combina com o meu rosto. E aí, você escolhe a cor aí, nós vamos fazer aqui a laçada inicial. Certo? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer uma carreirinha de acabamento de borda, por quê? Porque aqui nós precisamos fazer aqui, ó, o formatinho para subir a gola. Então, nós precisamos fazer uma cavinha aqui nessas beiradinhas para dar o formato que eu quero aqui, tá? Então, eu vou vir aqui em algum pontinho aleatório, ó, vou vir aqui nesse meinho. E vou fazer uma corrente, e aí eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo no espaço de correntes. Nós vamos construir ali a cavinha na lateralzinha da costura, para poder subir a nossa golinha com o ponto canelado. Uns chamam de ponto canelado, eu chamo de ponto elástico. Enfim, o pontinho que nós usamos no punho. Aqui, ó, quando chegar aqui nessa viradinha, eu tenho esse pontinho aqui, tenho o meinho e tenho o pontinho lá do outro lado, que aqui é o segundo, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nesse segundo pontinho aqui, vou puxar a laçada e não vou tirar. Vou vir no meinho da costura, vou puxar a laçada e não vou tirar. E vou aqui nesse segundo pontinho do outro lado, vou puxar a laçada e vou deixar na agulha. Aí, eu vou laçar e vou tirar tudo junto, porque aí nós construímos uma diminuiçãozinha para fazer o formato da cava. E aí, eu vou seguir aqui na outra lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo no espaço de corrente por toda a volta até eu chegar ali do outro lado, onde eu também tenho a marquinha de costura para fazer a outra cavinha, tá? É importante pensar nesses detalhes para desenhar as peças, principalmente a questão das cavinhas, da diminuição, tudo tem um propósito. E assim a gente faz o formato da gola, porque a nossa gola, ela tá meio canoa, né? Porque nós costuramos 2 quadrados. E aí, isso aqui vai dar uma arredondada
nessa parte aqui pra gente poder subir uma golinha alta. Ó, no espacinho. E aí, eu cheguei aqui na mesma direção que o do outro lado. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui nesse segundo, vou puxar e não vou tirar. Vou no meio, onde eu tenho a costura, vou puxar e não vou tirar. E aí, eu vou no segundo aqui, ó, desse lado. Vou puxar e não vou tirar, e eu laço, tiro tudo junto. E aí, eu vou seguir de novo, fazendo um ponto para cada ponto, um ponto para cada espacinho de correntes, até eu chegar ali onde eu iniciei. Ó, um pontinho para cada ponto. Você tem que certificar de que vai passar na sua cabeça, tá? Tem que sempre ir provando. Ó, cheguei aqui onde eu iniciei, vou fechar com um ponto baixíssimo onde eu iniciei. E aí, aqui tá a cava, né? O buraco para passar minha cabeça. Aí, eu vou fazer o mesmo pontinho do punho. Aqui no punho, eu usei 8 correntes para dar esse tamanho aqui. Para a gola aqui, eu vou usar 10, então, eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais uma para virar, 11. Eu vou pular a primeira, vou na próxima, vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, vou fazer um ponto baixo. Na próxima, vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Se você quiser fazer uma golona bem alta, bem volumosa, uma golona para dobrar, e você faz do tamanho que você quiser aqui no início do cordão de correntes, tá? Ó, aqui na última corrente, vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui, ó. Aqui foi de onde eu saí, vou no próximo fazer um ponto baixo para fechar essa carreira, e aí eu vou caminhar no próximo para subir a próxima carreira. Aqui, como é o pescoço, e ele não pode ficar apertado, porque tem que passar na minha cabeça, eu não vou fazer diminuições, tá? Eu vou fazer só a cavinha ali da lateral para não ficar apertado, então, você tem que ir controlando aí, ó. E eu vou subir aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada alcinha, pegando a alcinha de trás e contando, igual eu fiz ali no punho. É a mesma coisa, só muda que aqui é maior, né? É mais largo, e nós vamos fazer ali, nessa primeira carreira só, acompanhar ali a curvinha ali da cava, tá? Ó, uma corrente, viro, pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo, pegando só a alcinha de trás. E aí, eu vou descer assim, ó, até chegar lá na base. Chegou na base, eu prendo. Ó, um para cada um, é bom sempre contar. Ó, fiz o último, agora eu vou prender na base. A base tá aqui, aqui foi de onde eu saí, eu vou prender no próximo. Cuidado para não prender no mesmo lugar, tá? E aí, eu vou caminhar um. Caminhei, faço uma corrente, viro, subo novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminou? Uma corrente, vira aqui para descer novamente. Pulo um, vou no próximo, ó, em cima do ponto, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo para cada um, até chegar na base. Certo? E aí, eu vou descer assim até lá embaixo. E aí, ó, eu saí daqui, eu vou prender na próxima, e aí eu vou subir uma para subir. Quando eu descer, eu vou prender na próxima, vou subir uma para subir, vai ser sempre assim. Eu vou fazer esse pedacinho aqui até eu chegar aqui, onde tem a costura que nós construímos a cavinha aqui para fazer junto com vocês, porque é só uma repetição e vai ser tudo igual, tá? Por toda a volta.
Então, eu vou seguir até aqui, ó, antes dessa cavinha, e aí eu volto. É só seguir aí. Ó, dei uma adiantada aqui e cheguei aqui perto onde eu tenho a costura. Quando chegar aqui perto, ó, o que que eu vou fazer? Eu fechei aqui essa carreira. Aqui eu tenho 1, 2 pontinhos antes de chegar aqui, ó, na costurinha. Nesse pontinho aqui, antes da costurinha, ó, vou fechar com baixíssimo pra subir. E aí, eu vou subir aqui, ó, com meus pontos baixos, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui no topinho, 10. Uma corrente, vou virar para retornar. E aí, vou fazer aqui os meus pontinhos, ó, pegando a alcinha de trás até lá embaixo. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, eu cheguei aqui na base, tá? Aí, o que que acontece? Eu saí daqui, eu tenho esse aqui que faz parte da curvinha. Eu não vou fazer ele, eu vou direto no próximo aqui do outro lado, tá? Ó, deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Aqui tá a costurinha. Aqui, antes da costurinha, tem um ponto bem no meio dele, ó, que foi onde nós fizemos aqueles pontinhos fechados juntos. Então, nesse próximo aqui, eu não vou fazer. Eu vou pular direto no próximo aqui, ó, que vai pro outro lado já. Ó, esse aqui eu não vou fazer, tá vendo, ó? Eu vou nesse próximo aqui. Que aí eu vou acompanhar o desenho aqui da cavinha, tá? E aí eu vou seguir normal, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, vou virar e vou subir um ponto baixo para cada ponto, pegando a alcinha de trás normalmente, tá? E eu vou fazer isso por toda a volta. Chegou ali do outro lado, onde eu tenho a outra lateralzinha de costura da cavinha, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, e aí eu vou continuar do mesmo jeito. Fica assim, ó. Circulei tudo aqui, chegou aqui desse lado, ó, onde eu tenho a outra costurinha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o pontinho aqui, vou pular esse meio onde eu tenho os pontos fechados junto e vou no próximo, tá bom? Do mesmo jeito. E aí, eu vou circular a volta toda fazendo desse mesmo jeito, esse mesmo ponto. E a hora que eu finalizar, eu volto aqui com vocês pra gente fechar junto. Aqui, depois de fazer toda a volta, olha que lindo que fica. Aí, eu vou fazer a costurinha aqui do mesmo jeito. Repito, se você quiser costurar, você pode cortar aqui, ó, o fio com um pedação pro arremate e fazer a costurinha com a agulha de tapeçaria, tá? Eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei a manguinha, com pontos baixíssimos. Ó, eu vou dobrar aqui, tá do lado direito aqui, tá? Você pode virar pro avesso também, se você quiser, mas eu prefiro fazer assim. Eu vou dobrar aqui, vou juntar aqui as duas partes, ó. Pontinha com pontinha, aí eu vou passar a minha agulha aqui no primeiro pontinho, bem na beiradinha, e vou puxar o meu fio aqui. Ó. E aí, eu vou descer aqui, pegando os pontinhos bem certinho de cada lado, ó, de cada parte. Dos dois lados, passo um ponto baixíssimo. Pego dos dois lados, passo um ponto baixíssimo. Pego dos dois lados, passo um ponto baixíssimo. Pego dos dois lados, passo um ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer até o final, ó. Vou prendendo aqui, costurando com pontos baixíssimos, até eu chegar ali na base, ó. Pontinho por pontinho, deixa bem retinho, ó.
para não dar defeito, tá? Não sobrar e não faltar pontinha aqui na base. Ó, chegou aqui no finalzinho. Procura aqui um espacinho para passar minha agulha, que esse finalzinho aqui é mais difícil, porque fica mais apertado aqui. Ó, passa um ponto baixíssimo. E aqui, ó, não importa se o seu finalizar de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Dá na mesma. Aí, eu vou cortar aqui com um pedaço pro arremate. Vou passar o fio aqui por dentro e vou firmar o nozinho. E aí, vai ficar assim, olha que linda que fica. Tá? E você pode usar ela assim, pode usar dobradinha. Você pode fazer maior, pode fazer mais larga para ela ficar caidona aqui. Fica lindo. E aí, então, vai ficar os nossos queridíssimos arremates, que são bastante. Mas, gente, eu repito, tem peça que elas são mais práticas, mais rápida, mas tem peça que tem bastante arremate, mas vale super a pena, porque o resultado dessa peça realmente é incrível. Ó, e aí, eu vou caminhar aqui com o fio, com a agulha de tapeçaria por alguns pontos. É bem rapidinho para fazer. Você tira aí um tempinho e vai fazendo, é bem rapidinho, ó. Passa aqui por baixo de um pontinho próximo e passa aqui a agulha por trás da laçadinha, ó. Segura lá no pezinho, firma nozinho e aí eu vou caminhar por mais alguns pontos aqui para esconder o nozinho e para ter fio de segurança. Essa parte é muito importante porque é a segurança da nossa peça, então tem que fazer com capricho e fazer bastante, tá? Nada de cortar aí na pontinha do nozinho, porque fica feio e também pode escapar, tá? Ó, e caminha bastante, vou voltar lá pra baixo. Eu gosto sempre de subir e voltar com o fio por algumas vezes, porque fica bem reforçado. E eu fico com um fiozinho de garantia por segurança. Ó, vou subir mais um pouco pra cá. E aí, eu já posso cortar aqui o meu fio. Ó que perfeito que fica. Ó, fica bem certinho. E aí, eu vou fazer isso com todos os fiozinhos que eu tenho na minha peça, tá? Até acabar. Se você não quiser arrematar, você não precisa arrematar, tá? Usando bastante peças com fiozinhos pendurados, aí fica a questão de gosto. Mas você pode fazer um pouquinho, depois você faz mais um pouquinho e vale super a pena. Gente, tem um mito que a gente ouve por aí de que peças de sobrinha é mais barato, né? Passa até essa impressão para o cliente, por isso que é importante no nosso conteúdo a gente mostrar o processo das nossas peças, porque às vezes pode passar uma opinião errada. Mas quem faz crochê, você tá vendo o trabalho que dá. Você pode fazer essa que eu não fiz de sobrinha, porque eu quis estilizar com as cores que eu queria. Mas dá pra fazer de sobrinha também. E nem por isso ela vai sair mais barato. Por quê? Porque você vê o trabalho que dá, cortar fio, depois arrematar tudo. Então, às vezes, um trabalho de sobrinha, ele custa ainda mais caro do que um trabalho com um fio todo de uma cor ou com poucas trocas de cores, tá? Então, valoriza o seu trabalho, porque vale muito, essas peças estão super em alta e as pessoas valorizam quando elas enxergam o valor que você está passando, tá? Ó, e aí, eu vou fazer esse mesmo processo por todos os fios que eu tenho na minha peça, certo? Todos, ó, aqui dentro tem bastante, mas eu vou fazendo aqui. E aí, e parabéns! Gostou da nossa aula? Gente, olha só o resultado, perfeito demais, né? Muito Maravigold. Você pode personalizar do seu jeito com as suas cores, apesar de que essa combinação de cor aqui deixou a peça super elegante, né? Fala a verdade, tá muito cara de inverno. Mas você pode personalizar do jeito que você preferir, usando aqui todas as técnicas que você aprendeu aqui nessa aula. E lembrando que você pode personalizar aí as partes, né, onde tem o punho, a barra, a gola, do jeito que você preferir. O importante é você construir a base da sua peça de maneira adequada nas suas medidas, enfim, eu espero que você tenha aprendido
bastante aqui nessa aula, tá bom? Quando você fizer a sua, não esquece de me mandar uma foto bem linda lá no Instagram, porque eu amo ver a peça de vocês prontas aqui através da videoaula. Me marca também lá no Story, que eu fico muito feliz de repostar as peças de vocês, tá bom? Então, se gostou, não esquece de deixar aqui o seu comentário, que é muito importante, tanto para ajudar aqui o canal a alcançar mais criadoras Maravigold, quanto para que eu saiba se vocês estão gostando, se está tudo ok, e claro, ter novas ideias para trazer novas peças aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima aula.